Eles parecem inofensivos, até atacar. Junte-se à nossa comunidade e inscreva-se agora para explorar os segredos da Terra junto conosco. Parou para pensar por que fomos condicionados a acreditar que quem grita mais alto é, de alguma forma, o dono da situação? Pois saiba, meu caro, que essa é a maior mentira que a sociedade moderna já tentou te empurrar goela abaixo, um erro de julgamento tão crasso que faz com que milhares de pessoas brilhantes acabem virando apenas uma lembrança amarga no estômago de quem realmente entende o jogo. A verdade, nua e crua, é que o barulho costuma ser o último suspiro de quem está prestes a ser devorado. Um desespero disfarçado de autoridade que as leis da natureza punem com uma severidade implacável e silenciosa. Enquanto a maioria se perde em rugidos desnecessários e ostentação barata, o verdadeiro mestre do silêncio estratégico está operando nos bastidores da realidade, escrevendo as regras do mundo e movendo as peças do tabuleiro sem que ninguém sequer perceba a sua mão. É uma afirmação contraintuitiva, eu sei. Mas o poder absoluto não precisa de megafone para ser exercido. Ele se manifesta justamente no vácuo de informação, naquela ausência de ruído que deixa os imprudentes completamente perdidos e vulneráveis diante de uma força que eles não conseguem mensurar. Você provavelmente já sentiu aquela pontada de frustração quase física ao ver seus planos mais ambiciosos serem sabotados simplesmente porque você abriu o bico antes da hora para as pessoas erradas, não foi? Ou talvez já tenha passado pela experiência desoladora de se sentir invisível ou ignorado em seu ambiente de trabalho, enquanto os falastrões medíocres levavam todo o crédito por ideias que eles mal conseguiam explicar, gerando aquela sensação de que o mundo é injusto com quem prefere a discrição. Essa paralisia moderna, onde somos bombardeados por estímulos constantes e uma cobrança doentia para estarmos sempre online e comunicativos, acabou por entorpecer nossos sentidos mais primitivos, fazendo-nos perder batalhas existenciais que nem sequer vimos começar por estarmos distraídos com o próprio eco. Estamos tão ocupados tentando provar nossa existência através do ruído constante que esquecemos que a verdadeira sobrevivência na savana urbana exige uma disciplina mental de ferro para não cair na armadilha da vaidade e da exposição desnecessária. É hora de parar de agir como a presa que corre desesperada gritando por socorro e começar a entender como o ambiente ao seu redor pode se tornar o seu maior aliado estratégico, desde que você aprenda a fechar a boca e abrir os olhos para o que realmente importa. O que eu vou te entregar aqui hoje não é apenas mais um conteúdo passageiro de internet, mas um verdadeiro manual de soberania pessoal, um mergulho sem volta na psicologia dos predadores que governam os ecossistemas mais hostis da Terra com uma eficiência que beira o sobrenatural. Imagine o leopardo, o crocodilo e a coruja. Seres que, para o olhar desatento, parecem apenas parte da paisagem, figuras inofensivas e quase inertes que se fundem perfeitamente com o cenário até o exato momento em que a vitória já foi decidida em suas mentes brilhantes. Eles dominam como ninguém o conceito do inofensivo por fora, mantendo uma calma absoluta, enquanto por dentro são máquinas de execução perfeitas, movidas por uma paciência que faria qualquer ser humano moderno entrar em colapso em poucos minutos. Prepare-se, pois você está prestes a aprender como transformar a sua discrição em uma armadura impenetrável e a sua paciência em um bote letal contra a mediocridade que tenta te puxar para baixo e roubar o seu brilho todos os dias. A partir de agora, o silêncio deixará de ser a sua fraqueza para se tornar a sua arma mais poderosa, permitindo que você conquiste tudo o que a sua língua grande e a sua busca por validação insistiam em afastar da sua realidade de forma viciosa. Imagine, por um instante, a densa e dourada savana ao entardecer, onde cada movimento é uma escolha entre a vida e a morte. E o vento sopra carregado de segredos que apenas os iniciados conseguem decifrar. É nesse cenário que o leopardo se destaca como o mestre supremo da invisibilidade, um arquétipo de poder que não precisa de aplausos para validar sua existência ou sua eficácia letal. Ele compreende, em sua essência mais profunda,
que o barulho é o refúgio dos fracos e que a verdadeira psicologia dos predadores reside na capacidade de se tornar um fantasma em meio à multidão, fundindo-se com o ambiente até que o objetivo esteja ao alcance de suas garras. Diferente dos leões que rugem para delimitar território, o leopardo opera em uma frequência de silêncio estratégico, que confunde os imprudentes, pois ele sabe que a ausência de som é, na verdade, a presença de uma intenção inabalável e focada. Muitas pessoas, na busca desesperada por reconhecimento, acabam entregando suas melhores cartas antes mesmo do jogo começar, agindo como presas que tentam se convencer de que são fortes através do ruído constante. O sábio, no entanto, observa o leopardo e entende que a disciplina mental necessária para se manter oculto é o que separa os amadores dos verdadeiros mestres do destino, permitindo que a energia seja conservada para o momento exato do impacto. Nas interações humanas, essa mesma dinâmica se repete de forma cruel e precisa, revelando quem realmente possui o controle da situação e quem é apenas um figurante no teatro da vida alheia. Você certamente conhece aquela figura que se assemelha a uma hiena no ambiente de trabalho ou no círculo social, alguém que sente a necessidade patológica de anunciar cada ideia, cada sonho e cada pequena conquista antes mesmo que estes tenham raízes para se sustentar. Esse comportamento, movido por uma busca incessante de dopamina barata e validação externa, é o oposto direto da sobrevivência na savana social, pois ao expor seus planos precocemente, você atrai a inveja, a sabotagem e, pior de tudo, a dissipação da sua própria força de vontade. O estrategista, por outro lado, move seus projetos nas entrelinhas, agindo sob o radar como um leopardo que caminha sobre folhas secas sem produzir um único estalo, protegendo sua visão das mentes medíocres que não suportariam ver seu sucesso. É uma questão de honrar as leis da natureza, onde o que é visto é caçado e o que permanece oculto tem a liberdade de crescer, amadurecer e se fortalecer até se tornar uma força imparável que dispensa apresentações. Quantas vezes você já viu um grande projeto ruir porque os envolvidos falaram demais antes da hora, permitindo que a energia da realização fosse trocada pelo prazer momentâneo de ser admirado por algo que ainda nem existia? Para dominar essa arte e transmutar sua realidade, você deve começar a tratar seu progresso pessoal como um caderno de guerra, estritamente privado, um documento sagrado que ninguém além de você tem o direito de ler ou comentar. Pare imediatamente de postar cada pequeno avanço nas redes sociais ou de buscar o aval de amigos e familiares para suas ambições mais profundas, pois a cada curtida recebida, uma parte da sua motivação real é desperdiçada em troca de uma satisfação superficial. Se você está investindo em um novo negócio, estudando um tema complexo ou mudando seus hábitos físicos, faça isso no escuro, permitindo que os resultados falem por você apenas quando forem tão grandes que seja impossível ignorá-los. Existe uma satisfação quase divina em observar as pessoas tentando decifrar como você mudou tanto, enquanto você apenas sorri em silêncio, sabendo que a invisibilidade foi sua maior aliada nessa jornada de transformação. Ao adotar essa postura, você não apenas protege seus sonhos, mas também constrói uma autoridade silenciosa que magnetiza as pessoas certas e afasta os parasitas emocionais que se alimentam do brilho alheio. O mundo respeita o que não consegue entender completamente, e é nessa lacuna de informação que o seu poder se multiplica, preparando o terreno para uma imobilidade que, longe de ser passiva, é a arma mais letal de um observador paciente. Pense agora na beira de um rio lamacento, onde a água mal se move e o calor do sol parece paralisar toda a vida ao redor. Ali, flutuando como um tronco inerte e sem vida, está o crocodilo, um ser que dominou as leis da natureza de uma forma que desafia a nossa compreensão moderna de produtividade e pressa. Para o observador apressado, ele parece preguiçoso ou meramente passivo, mas a verdade é que ele está operando em um nível de silêncio estratégico que a maioria de nós levaria décadas para compreender. O crocodilo não gasta um único grama de energia desnecessária. Ele é a personificação da imobilidade letal, uma armadilha viva que aguarda pacientemente pela imprudência alheia. Essa capacidade de esperar, de não reagir ao ambiente,
e de simplesmente ser uma presença oculta é o que define a psicologia dos predadores mais bem-sucedidos da história. No nosso mundo barulhento, somos ensinados que precisamos estar em constante movimento, falando, postando e reagindo a tudo. Mas o crocodilo nos ensina que a verdadeira força reside na capacidade de não fazer nada até que o momento seja absolutamente perfeito. Essa imobilidade não é falta de ação. É uma ação em estado de potência máxima, onde cada segundo de espera aumenta as chances de um golpe final e certeiro. É preciso uma disciplina mental fora do comum para resistir ao impulso de se mostrar, preferindo a segurança da sombra e a eficácia do anonimato. Trazendo essa sabedoria para o campo das interações sociais e profissionais, percebemos que as negociações mais importantes não são vencidas por quem fala mais, mas por quem domina o desconforto do silêncio. Imagine-se em uma reunião tensa ou em uma mesa de negociação onde os valores estão sendo discutidos e a pressão é quase palpável. A maioria das pessoas, por puro nervosismo e falta de controle emocional, sente uma necessidade quase física de preencher as pausas, entregando concessões, informações estratégicas e fraquezas apenas para aliviar a tensão do ambiente. O mestre da sobrevivência na savana corporativa, no entanto, age como o crocodilo. Ele lança uma pergunta ou uma proposta e simplesmente recua para a imobilidade, permitindo que o silêncio trabalhe a seu favor. Esse silêncio desconfortável atua como uma ferramenta de pressão psicológica que força o outro lado a se expor, revelando suas verdadeiras intenções e limites. Ser a última voz a ser ouvida em uma sala não é uma questão de ego, mas de estratégia pura, pois quem ouve por último possui o mapa completo do campo de batalha e pode desferir a resposta guardada com a precisão de uma foice. É uma arte quase esquecida, mas aqueles que a praticam, como os grandes negociadores de reféns ou os estrategistas de fusões bilionárias, sabem que a palavra não dita é, muitas vezes, o seu maior trunfo. A pessoa que não consegue suportar 10 segundos de silêncio sem começar a gaguejar ou a se justificar já entregou o controle da situação para o predador que está à sua frente. Para que você possa aplicar esse ensinamento hoje mesmo, proponho um exercício prático que transformará sua percepção de autoridade. Em sua próxima conversa importante, force-se a esperar 3 segundos completos após a outra pessoa terminar de falar antes de você emitir qualquer som. Pode parecer pouco, mas esses 3 segundos de pausa consciente comunicam uma segurança e uma disciplina mental que intimidam os despreparados e atraem o respeito dos sábios. Além disso, em reuniões de equipe, experimente ser o último a opinar, colhendo todas as perspectivas, entendendo as nuances e as agendas ocultas antes de sintetizar tudo em uma conclusão poderosa e irrefutável. Se você quer aprofundar essa habilidade, recomendo a leitura de Como Chegar ao Sim, de Roger Fisher, mas com um olhar focado não apenas nas palavras, mas no que acontece nos intervalos entre elas. Lembre-se de que a pressa em responder é um sinal claro de insegurança, uma tentativa de provar inteligência que acaba revelando apenas ansiedade. Ao dominar a armadilha do tempo, você deixa de ser o jogador que corre atrás da bola e passa a ser o mestre que define o ritmo do jogo, atraindo os resultados até você em vez de persegui-los exaustivamente. Essa postura de observador letal cria um magnetismo que prepara o caminho para algo ainda mais sutil, onde a própria execução se torna um sussurro imperceptível, como o bater de asas que ninguém ouve. Imagine agora que o sol se pôs e o mundo mergulhou em uma penumbra onde a visão falha, mas a audição se torna o sentido supremo. No alto das árvores, as aves de rapina, como a coruja e o gavião, aguardam o momento exato de aplicar o que as leis da natureza têm de mais sofisticado, a engenharia da execução sem ruído. Enquanto a maioria das aves bate as asas produzindo um som característico que alerta qualquer forma de vida ao redor, a coruja possui penas com bordas serrilhadas que quebram o fluxo do ar, transformando o seu mergulho em um silêncio absoluto. Ela é a foice, que desce das alturas, e o seu alvo nunca chega a ouvir o som da própria derrota. Ele simplesmente deixa de existir antes mesmo de perceber que o jogo havia começado. Essa psicologia dos predadores aéreos nos ensina que o barulho é, na verdade, um vazamento de eficiência,
uma falha na estrutura que permite que a oportunidade escape entre os dedos. Quem muito se anuncia, muito se denuncia. E na complexa sobrevivência na savana dos dias atuais, ser capaz de executar suas tarefas mais vitais sem emitir um único som de vaidade é o que separa os amadores dos verdadeiros mestres da eficácia. A disciplina mental necessária para suprimir o desejo de ser notado enquanto se está em pleno voo é o que garante que o impacto final seja limpo, preciso e absolutamente incontestável, sem dar margem para reações ou interferências externas que poderiam arruinar meses de preparação silenciosa. Transportando essa elegância letal para o nosso cotidiano, encontramos o arquétipo do solucionador de elite, aquela pessoa que, em meio ao caos de uma crise monumental na empresa ou na família, resolve o problema sem precisar de holofotes, aplausos ou validação constante. No ambiente profissional, é muito comum vermos pessoas que agem como maritacas barulhentas, anunciando cada micro-vitória como se tivessem descoberto a cura para um mal incurável, apenas para mendigar um pouco de atenção do chefe ou dos colegas. O estrategista que aplica o silêncio estratégico, por outro lado, é aquele que entrega o resultado sólido na mesa e se retira antes mesmo que os outros percebam como a mágica foi feita, deixando que a qualidade do trabalho fale mais alto que qualquer discurso ensaiado. Existe uma autoridade quase mística em ser aquele que resolve as crises impossíveis e volta para a sua mesa como se nada tivesse acontecido, sem precisar postar uma frase motivacional ou um relato de superação nas redes sociais. Essa postura não é apenas sobre humildade, é sobre poder puro. Quando você não precisa que os outros saibam o quanto você é bom, você detém o controle total da sua imagem e da sua energia, operando em um nível de disciplina mental que intimida os incompetentes e fascina os líderes natos. É como se você fosse um fantasma benevolente que mantém as engrenagens do mundo girando, enquanto os outros estão ocupados demais tentando convencer o público de que são importantes. Para você começar a agir como uma ave de rapina hoje mesmo, o primeiro passo é matar o hábito vicioso de relatar suas micro-vitórias diárias para quem quer que seja para o cônjuge, para os amigos ou, principalmente, para a audiência invisível da internet. Se você conseguiu acordar mais cedo, se fechou um contrato difícil ou se finalmente organizou suas finanças, saboreie esse triunfo em total solidão por um tempo, deixando que a força dessa conquista se acumule dentro de você em vez de ser dissipada em conversas triviais. Uma sugestão prática: escolha a tarefa mais difícil da sua semana e prometa a si mesmo que irá resolvê-la com tamanha discrição que ninguém saberá quem foi o autor até que as consequências positivas sejam inevitáveis. Se precisar de uma bússola para essa nova mentalidade, observe como os grandes maestros conduzem uma orquestra. Eles não precisam tocar todos os instrumentos, eles apenas direcionam o fluxo com movimentos sutis, focados apenas na harmonia final. Ao dominar a execução sem ruído, você percebe que a verdadeira recompensa não está no elogio alheio, mas na consciência tranquila de quem sabe que é capaz de descer das alturas e cumprir sua missão com perfeição cirúrgica. E é justamente nesse estado de prontidão absoluta que você começa a notar que o ambiente ao seu redor também fala. E muitas vezes, o que ele deixa de dizer é o que realmente importa para a sua próxima jogada. Existe um alarme que não toca, um aviso que só os ouvidos treinados conseguem captar quando o mundo, de repente, decide ficar mudo. Imagine-se agora no coração pulsante da savana, onde o sol a pino parece ditar as regras de um jogo de espera e paciência. De repente, algo estranho acontece. O coro ensurdecedor das cigarras cessa, os pássaros que antes cruzavam o céu em algazarra desaparecem e um manto de quietude absoluta cai sobre a vegetação. Para o observador incauto, isso pode parecer apenas um momento de paz, mas para quem conhece as leis da natureza, esse é o som mais alto que a floresta pode emitir. É o alarme do silêncio ambiental. Esse fenômeno ocorre porque as presas e os pequenos sentinelas da mata possuem uma disciplina mental instintiva que os obriga a congelar quando um predador de elite entra no raio de ação. Eles sabem que qualquer som, por menor que seja, pode ser a assinatura de sua própria sentença.
Na sobrevivência na savana, o silêncio súbito não é a ausência de atividade, mas sim o anúncio de que uma força superior está presente e que o cenário mudou completamente de figura. Compreender essa transição é fundamental para quem deseja dominar a psicologia dos predadores, pois o perigo real nunca vem acompanhado de trombetas. Ele se manifesta justamente na interrupção do ruído cotidiano, naquela pausa que faz o coração bater mais forte sem que se saiba exatamente o porquê. Transportando essa percepção aguçada para a selva de pedra das nossas relações modernas, percebemos que o ambiente corporativo e os círculos sociais também possuem seus próprios pássaros e insetos que calam a boca quando algo importante está para acontecer. Sabe aquele momento em que você entra em uma sala e o tom da conversa muda abruptamente? Ou quando um assunto específico é mencionado em uma reunião e todos, subitamente, desviam o olhar? Isso é o silêncio estratégico coletivo em operação. Um sinal claro de que você pisou em uma zona de agendas ocultas ou ameaças veladas. O estrategista nato não ignora esses vácuos de comunicação. Pelo contrário, ele os utiliza como um radar para detectar deslocamentos de poder antes mesmo que o primeiro golpe seja desferido. É preciso ter a malícia de um veterano para ler as pausas em uma conversa como se fossem notas em uma partitura, identificando quem está retendo informação e quem está apenas esperando o momento de saltar. Muitas vezes, o que as pessoas deixam de dizer em um e-mail ou durante um jantar de negócios é muito mais revelador do que o conteúdo explícito das suas palavras. Aprender a ler o cenário através do que falta é uma habilidade de disciplina mental que coloca você 10 passos à frente de qualquer concorrente, transformando você em um mestre da leitura fria e da antecipação estratégica. Para que você comece a treinar esse faro de predador hoje mesmo, o exercício é simples, mas exige uma atenção plena. Em sua próxima interação social, pare de focar apenas no que está sendo dito e comece a observar os intervalos entre as palavras e as reações físicas que acompanham o silêncio do outro. Se você fizer uma pergunta difícil e a pessoa demorar 1 segundo a mais para responder, ou se ela umedecer os lábios antes de falar, você acabou de captar um ruído no sistema, uma falha na armadura que revela insegurança ou ocultação. Pratique a observação do clima de um escritório assim que você chega. Sinta se o silêncio é de produtividade focada ou de tensão reprimida, pois essa diferença é a chave para a sua sobrevivência na savana urbana. Se você notar que o ambiente gelou, não tente preencher o espaço com conversa fiada. Em vez disso, adote você também a postura do observador silencioso, coletando dados enquanto os outros se entregam através do desconforto. Ao dominar essa leitura de cenário, você deixa de ser uma peça no tabuleiro para se tornar o mestre que entende que o verdadeiro poder não precisa de gritos para ser exercido. Existe uma forma de autoridade que é tão densa e respeitada que o simples fato de você estar presente faz com que o mundo se cale em sinal de reverência, sem que você precise levantar um único dedo para exigir isso. Chegamos agora a um dos pontos mais altos da nossa jornada, onde a teoria se funde com a presença e o caráter se torna o destino. Imagine-se diante de uma figura que emana um poder tão denso que o ar ao redor parece mais pesado, uma autoridade que não precisa de crachás, títulos ou de uma voz alterada para se fazer notar. No coração da savana africana, o leão que realmente comanda o respeito da manada e o temor dos adversários não é aquele que gasta o dia inteiro rugindo para as nuvens, tentando provar que é o rei. Pelo contrário, o leão mais perigoso e respeitado é aquele que caminha com uma economia de movimentos absoluta, mantendo um olhar fixo e penetrante que faz com que qualquer outro animal, por puro instinto de sobrevivência na savana, se afaste e abra caminho sem que um único som seja emitido. Esse fenômeno é o ápice das leis da natureza, onde a verdadeira força é percebida através da calma e da confiança inabalável na própria capacidade de agir, se e quando for necessário. A psicologia dos predadores de elite nos ensina que a majestade não é algo que você reivindica aos gritos, mas algo que você possui na alma e projeta no mundo através de uma disciplina mental
que não se abala com ruídos externos ou provocações baratas de quem está abaixo na cadeia alimentar. É uma questão de presença, de saber que o seu valor é intrínseco e que a sua autoridade é tão óbvia que qualquer esforço para demonstrá-la só serviria para diminuí-la aos olhos dos verdadeiros observadores. Quando olhamos para o comportamento humano, fica claro que o barulho excessivo é, quase sempre, o sintoma de uma alma fragmentada e desesperada por uma validação que ela mesma não consegue se dar. Quem precisa gritar, quem precisa ostentar, ou quem sente a necessidade patológica de dominar a conversa através do volume da voz, está apenas revelando suas fraquezas e sua profunda insegurança para todos ao redor. É o famoso latido de cachorro pequeno que, por saber que não possui o poder de um lobo, tenta compensar sua fragilidade com uma cacofonia constante de autoafirmação e busca por atenção. Na psicologia dos predadores aplicada à vida moderna, entendemos que o rugido constante é uma busca por uma aprovação externa que o indivíduo não possui internamente, uma tentativa de convencer o mundo de uma força que, na verdade, é apenas fumaça e espelhos. O verdadeiro líder, o mentor que realmente guia e o estrategista que vence, utiliza o silêncio estratégico como seu maior manto de poder, pois ele sabe que cada palavra poupada é uma gota de autoridade acumulada. Em vez de gastar energia tentando ser o centro das atenções, ele se torna o eixo em torno do qual as atenções giram, mantendo uma postura de observação e reserva que magnetiza as pessoas. É aquela velha máxima de que quem muito fala, pouco faz, e as leis da natureza não perdoam quem desperdiça energia vital em exibições desnecessárias que só servem para atrair olhares indesejados e alertas de defesa das presas em potencial. Para desenvolver essa têmpera de leão e essa autoridade silenciosa, você deve começar a cultivar a resiliência de suportar a solidão do comando, entendendo que o topo é um lugar silencioso por definição. A prática aqui é manter sua identidade inabalável mesmo sob as pressões mais intensas, agindo com uma calma que beira o sobrenatural enquanto todos ao seu redor estão perdendo a cabeça. Se você quer um exemplo prático de como implementar isso, comece a observar sua reação quando alguém tenta te provocar ou te diminuir em público. Em vez de retrucar na hora ou tentar se explicar, apenas sustente o olhar da pessoa em silêncio por 2 segundos extras antes de seguir com o seu raciocínio de forma pausada e firme. Essa pequena ação comunica que você é o mestre das suas emoções e que a opinião alheia não tem o poder de alterar a sua frequência vibratória, algo que Napoleon Hill descreveria como a base de uma mente focada no êxito. Se quiser aprofundar esse domínio, recomendo fortemente a leitura de Meditações, de Marco Aurélio, que ensina como manter essa cidadela interior protegida contra o caos do mundo externo através de uma disciplina mental férrea. Lembre-se de que o leão não está nem um pouco preocupado se a zebra o acha antipático ou se os outros animais o consideram reservado demais. Ele está focado na missão, na estratégia e na manutenção da sua soberania. Ao adotar essa postura, você deixa de ser um pedinte de atenção para se tornar um doador de segurança, preparando o terreno para uma limpeza final de todo o ruído que ainda resta dentro de você, onde o verdadeiro predador que habita em sua mente finalmente poderá assumir o controle total. Chegamos agora ao santuário mais profundo de toda essa jornada, o lugar onde a verdadeira batalha é vencida antes mesmo de o primeiro passo ser dado para fora de casa. Imagine que, dentro de você, habita uma força primordial, um predador alfa que não se deixa abalar pelo caos das opiniões alheias, pelas notificações incessantes do celular ou pelas preocupações banais que roubam o sono do homem comum. Esse predador interno opera sob a psicologia dos predadores de elite, onde a mente não é um campo de batalha desordenado, mas uma intenção inabalável e cristalina, focada unicamente naquilo que realmente importa. Para alcançar esse estado, é preciso realizar uma limpeza rigorosa de todo o ruído mental que acumulamos, agindo como quem poda uma árvore para que ela cresça com mais força, eliminando as distrações que nos fazem agir como presas tontas no meio do tiroteio moderno. Ao dominar a disciplina mental, você percebe que a maioria das coisas que nos tiram a paz são meras ilusões, sombras projetadas por uma sociedade que lucra com a nossa ansiedade e falta de foco. O sábio entende que nas leis da natureza,
O animal que se deixa distrair por qualquer movimento de folha é aquele que acaba perdendo o rastro da caça, ou pior, tornando-se o jantar de outro. E é por isso que o seu domínio interno deve ser o alicerce de toda a sua existência. Não se trata apenas de ser frio ou calculista, mas de possuir uma clareza de propósito tão profunda que o mundo ao redor parece desacelerar, permitindo que você enxergue as oportunidades onde os outros só enxergam problemas, aplicando o silêncio estratégico até mesmo no diálogo que você tem consigo mesmo. Pois bem, uma vez que você começa a limpar esse terreno baldio que é a mente desgovernada, você entende que a sua energia não é um recurso infinito, mas sim o tesouro mais precioso que você possui em sua sobrevivência na savana cotidiana. Tratar sua energia vital com o mesmo cuidado que um colecionador dedica a uma obra de arte rara é o que diferencia o mestre do escravo das circunstâncias, pois cada discussão inútil na internet ou cada preocupação com a vida das celebridades é um vazamento de poder que enfraquece sua alma. As leis da natureza são implacáveis. O predador que gasta suas forças perseguindo moscas não terá o ímpeto necessário para abater o búfalo quando o momento decisivo chegar. E é exatamente isso que acontece com quem não sabe dizer não para as futilidades que roubam o brilho dos olhos. Você precisa ser impiedoso na gestão do que permite entrar na sua esfera de influência, eliminando hábitos viciosos e companhias que drenam sua vitalidade sob o disfarce de amizade ou entretenimento. Pense na sua mente como um bloco de mármore bruto. O seu trabalho como escultor da própria autoridade é retirar tudo o que não for essencial, tudo o que não contribuir para a sua visão de grandeza e poder pessoal. Quando você para de dar importância ao que é pequeno, você subitamente se torna grande o suficiente para ocupar espaços que antes pareciam inalcançáveis, cultivando uma disciplina mental que serve como um escudo impenetrável contra as tempestades emocionais do mundo exterior. É uma questão de honrar a si mesmo, mantendo a chama da intenção acesa em um quarto escuro, onde o único som permitido é a batida firme de um coração que sabe exatamente para onde está indo. Para consolidar esse império interior e garantir que você não vacile diante do caos, é fundamental adotar o que chamamos de ritual de poder, uma prática de isolamento total que blinda sua consciência contra as interferências externas. O bloco de poder nada mais é do que o compromisso sagrado de passar períodos de silêncio absoluto todos os dias, desconectado de tudo e de todos, permitindo que a sua mente se torne invencível através da contemplação e do planejamento profundo. Durante esse tempo, você não está apenas descansando. Você está afiando suas ferramentas mentais, revisando suas estratégias de silêncio estratégico e fortalecendo sua conexão com o predador interno que não conhece o medo. Na prática, você pode começar reservando a primeira hora do seu dia para o silêncio sem conferir mensagens ou notícias, dedicando-se a leituras que expandam sua visão, como as obras de Napoleon Hill ou o clássico A Arte da Guerra, de Sun Tzu, que são verdadeiros manuais de psicologia dos predadores. Use aplicativos que bloqueiam notificações ou simplesmente deixe o telefone em outro cômodo enquanto você escreve suas metas e visualiza sua execução com detalhes cirúrgicos. Esse ritual cria uma aura de invencibilidade que você levará consigo para qualquer reunião ou desafio, pois você já venceu a si mesmo no silêncio da manhã e nada no mundo lá fora pode ser mais difícil do que domar seus próprios impulsos. Ao dominar o seu domínio mental, você se torna o senhor das leis da natureza em sua própria vida, agindo com a precisão de quem sabe que a vitória não é uma questão de sorte, mas de uma preparação silenciosa e implacável que agora está prestes a ser revelada em toda a sua glória. Chegamos ao momento de ajustar a coroa invisível que poucos têm a têmpera de carregar, pois o peso da soberania silenciosa não esmaga a cabeça, mas sim molda o caráter de quem entende que o mundo pertence aos que sabem ouvir o que o silêncio diz. Enquanto a maioria das pessoas corre desesperada atrás de aplausos vazios e reconhecimento imediato, você agora compreende que a sua quietude é o terreno fértil onde o seu império floresce, protegido pelas leis da natureza que favorecem aqueles que agem nas entrelinhas da realidade.
Carregar essa coroa exige um silêncio estratégico que muitos confundirão com passividade. Mas você saberá, no fundo da sua alma, que cada palavra poupada é um tijolo a mais na construção de uma autoridade que ninguém poderá derrubar, pois o que não é visto não pode ser atacado. É uma lição dura, eu sei, mas é a única que garante a sobrevivência na savana moderna, onde os falastrões são as primeiras presas a serem abatidas pelo cansaço e pela própria exposição desnecessária, que atrai predadores muito mais cruéis do que eles mesmos. O verdadeiro mestre não precisa de um trono de ouro. Ele se torna o próprio trono através de uma presença tão densa e respeitada que o simples fato de estar em silêncio já comunica toda a força necessária para dominar o ambiente e ditar o ritmo de qualquer negociação. Pare um instante agora e olhe para o seu passado com a honestidade brutal de quem deseja a maestria. Você já perdeu uma oportunidade de ouro simplesmente por falar demais ou por agir sob o chicote da ansiedade que te obrigou a mostrar suas cartas antes da hora? Todos nós já tivemos momentos em que a nossa língua grande ou a nossa sede por validação nos fez entregar o ouro para quem não merecia. E é justamente essa ferida que deve servir de combustível para a sua nova jornada na psicologia dos predadores. A partir deste momento, você não será mais o barulhento que implora por atenção, mas sim a arma silenciosa que só se manifesta quando o resultado já está pronto, deixando que o impacto do seu sucesso fale por você com a força de um trovão em céu aberto. Desenvolver essa disciplina mental é o que vai te separar da massa de manobra que vive de aparências, transformando você em um estrategista nato que entende que a verdadeira vitória é decidida no escuro, muito antes de os holofotes serem acesos para o público. Sinta o poder de ser aquele que guarda o segredo, o que observa enquanto os outros se entregam, e perceba como a sua confiança aumenta exponencialmente quando você para de buscar o aval de mentes medíocres que nunca entenderiam a grandiosidade dos seus planos. Para consolidarmos essa nova mentalidade e fortalecermos a nossa alcateia de estrategistas, eu quero que você compartilhe aqui embaixo as suas cicatrizes. Conte aquele momento em que o silêncio teria te salvado ou como você pretende usar essa nova força a partir de hoje. Ao expor suas experiências, você ajuda outros a refinarem sua própria disciplina mental e mostra que está pronto para abandonar o comportamento de presa de uma vez por todas, assumindo seu lugar de direito na cadeia alimentar do sucesso. Se este conhecimento tocou algo profundo em você e você sente que está pronto para continuar refinando sua visão e sua autoridade, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma de nossas próximas imersões na psicologia dos predadores. O caminho para a soberania é longo e exige vigilância constante, mas estar cercado por quem entende as mesmas leis que você é o que garante que você nunca mais voltará a ser apenas um ruído no meio da multidão. Lembre-se, o leão não precisa explicar por que é o rei, ele apenas age como tal. E agora é a sua vez de caminhar com essa mesma certeza absoluta em cada passo que der rumo ao seu destino de poder.